Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Costa e no Momento Elos de hoje nós vamos tratar de algumas dicas muito importantes para o desenvolvimento de habilidades de leitura. No outro vídeo nós falamos a respeito de leitura literária especificamente. Essas habilidades podem ser levadas para a sala de aula, especificamente para as aulas de língua portuguesa, e serem trabalhadas ao longo das aulas de leitura. A primeira dica que eu vou dar hoje chama-se reconstruir o contexto de produção e recepção de texto. Trata-se de uma habilidade que, apesar de aparentemente fácil, ela é muitas vezes esquecida. Por que é importante recuperar e reconstruir essas condições de produção ou esse contexto de produção? É muito importante porque a partir dessa recuperação, você, juntamente com seus alunos, conseguirá entender algumas coisas que estão no texto e para além dele. Muitas vezes, precisamos fazer algumas perguntas que nos ajudam a entender melhor o que é esse contexto de produção. E para isso, eu vou deixar algumas perguntas que são importantes que você pode utilizar todas as vezes que se deparar com o texto e nos momentos em que for fazer uma leitura. As perguntas são estas: quem produziu esse texto? Para quem esse texto foi produzido? Onde esse texto circula? O que pode e deve ser dito nesse texto? E como esse texto foi organizado? Todas as vezes que a gente olha para um texto, e eu não estou aqui falando necessariamente só de gênero, nós podemos fazer estas perguntas para reconstruir e entender mais ou menos o contexto de produção daquele texto. A segunda dica é outra habilidade muito importante para o tratamento de leitura na sala de aula. Chama-se identificar e estabelecer relações entre textos e discursos. Por que é importante identificar e estabelecer relações entre textos e discursos? Os textos e os discursos não têm um nascedouro ou uma maternidade, onde a gente possa encontrar e dizer, olha, eles nasceram aqui. E muitas vezes essas habilidades são requeridas de nossos estudantes não só no dia a dia, mas sobretudo em alguns momentos em que eles são colocados à prova. E para isso a gente precisa trabalhar de maneira mais sistematizada esta habilidade. Em outras palavras, você, professor de língua portuguesa, deve saber que se trata de intertextualidade e de interdiscursividade. O que é uma e o que é outra? Quando nós falamos de identificar e estabelecer relações entre textos, ou seja, da intertextualidade, nós estamos tratando de algumas coisas muito importantes que estão ali no texto e que muitas vezes não estão tão visíveis, como, por exemplo, no nível temático. O conteúdo, a trama que se dá ali naquele texto pode e devem, muitas vezes, se remeter a outros textos. Ou mesmo, se não estiver no nível temático, mas no nível discursivo, em que um discurso que está ali presente, latente, ou que muitas vezes não está tão aparente, pode ser um objeto para ser analisado em sala de aula.